need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E acabamos o carnaval, eu pensei em falar alguma coisa bem específico no sentido de como fazer uma desintoxicação, uma limpeza do organismo, de como, não exclusivamente, apesar de ser através da alimentação que eu vou falar, né? Isso não precisa ser só no sentido de comer demais, comer coisas que não deveria, não precisa ser só nesse sentido. Pode também ser no sentido de estou extremamente cansado, estou esgotado. Então, esse tipo de alimentação que a gente vai falar agora, ela vai dar um reforço nessa reestruturação corporal, né, para a gente se sentir bem melhor. Bom, uma das coisas principais, né, e isso não só nessas circunstâncias, mas em várias, e eu já devia ter falado nela antes, mas é a água de coco, né? A água de coco é uma coisa assim completamente, eu trouxe até 2 imagens sobre a água de coco para vocês, é uma coisa assim completamente milagrosa. A água de coco, ela tem um potencial, tem uma capacidade que é uma coisa assim completamente extraordinária, realmente. A água de coco, ela é um hidratante natural dos mais potentes que existe. Na verdade, a água de coco é um soro natural. Muitas vezes as pessoas estão desidratadas, aí vão para o hospital, ficam tomando soro. Porque as pessoas não têm noção, na verdade, do quanto muito mais benéfico para o organismo, em vez de estar tomando esse soro, estar tomando água de coco. A diferença é imensa, né? Eu botei essa imagem aí porque a água de coco, inclusive, pode ser tomada de uma forma, vamos dizer, prazerosa até, pode ser um drink, pode ser usada de várias formas. A água de coco é uma coisa que tem um potencial de uso que você pode... É só usar a criatividade. Você usa a tua criatividade, você tem um mundo de formas das quais você pode usar água de coco. Mas, por exemplo, no caso que a gente falou como soro, ela simplesmente, ali pura, direto, dado constantemente, o efeito é completamente extraordinário, tá? Ao ponto de eu ter passado por situação em que o efeito foi tão extraordinário, né, que os médicos acharam que os exames anteriores estavam errados, né, porque não era possível o desenvolvimento corporal ter acontecido da forma como aconteceu, né. A água de coco, ela é excelente em casos de desidratação, obviamente, né? É o soro natural. E também para os desportistas, ele é um isotônico natural. Em vez de tomar aquele isotônico artificial, né, que vai ter seus efeitos positivos e seus efeitos negativos, né? Toma água de coco. Só vai ter efeitos negativos e muito mais efeitos, só vai ter efeitos positivos e muito mais efeitos positivos do que teria da outra forma e sem nenhum efeito negativo, né? Além disso, a água de coco ela é extremamente benéfica ao intestino e ele é um hidratante, né? Isso é uma boa notícia para quem tem essa fixação com questões de regime, de dieta, de emagrecer. Ele é um hidratante natural de baixíssima caloria. Então, não vai interferir, vai até ajudar no processo do emagrecimento. O corpo vai estar muito mais bem hidratado, né? E você vai poder fazer isso sem
está ingerindo caloria praticamente nenhuma. Então, primeira coisa que eu queria falar, e eu me redimo que eu já devia ter falado na água de coco antes, é na água de coco, para todos terem noção, não estão bem, estão com algum problema, estão se desidratando, água de coco, né? É extraordinária, inclusive para crianças, né? O meu filho mais novo, ele dá água de coco toda hora, assim, de vez em quando ela toma um pouquinho de água de coco, ele anda, ele viaja com um saco de coco na mala e sempre dá um pouquinho de água de coco. Quer dizer, o organismo, ele ganha uma capacidade de regeneração muito grande, né? É importante que uma coisa que me veio à cabeça agora, que eu não sei se já falei isso antes, mas é importante que se tenha claro, quando você constrói alguma coisa de uma forma bem perfeita, né, desde o começo, e a propensão àquilo não dar problemas no futuro é muito grande, né? Ela pode até vir a dar algum problema, mas ela teve uma estrutura, uma construção original forte. Isso funciona para tudo na nossa vida, inclusive para o corpo humano, né? Quando você cria uma criança desde as suas origens, sem ter tido uma série de interferências ruins, né? O corpo cria uma certa estrutura. Em qualquer coisa que no futuro vai acontecer, a regeneração é muito rápida, a recuperação é rápida, o corpo reage de uma forma rápida. Quando você cria uma criança desde pequena e você já dá antibióticos e você dá uma série de medicações que têm efeitos colaterais no organismo daquela criança, né? Ela no futuro, ela vai sofrer, ela vai passar sem sombra alguma, né? Isso é lógica pura. Sequela, vai ter consequências daquelas sequelas que ficaram ali. Por mais que aquelas sequelas não estejam latentes ou não estejam visíveis, né? Partes do corpo não tiveram o desenvolvimento que teriam, a coisa não aconteceu como deveria ter acontecido. E quando o problema surge, elas não estão preparadas da maneira como deveriam estar preparadas. Eu mesmo sou uma pessoa que passo por isso, tive uma infância coberta de alopatia, né? Até os 17 anos, quando eu entrei na universidade, eu tomava penicilina, eu tinha uma série de doenças e depois, nunca mais, a partir daí, eu não tive mais a experiência da alopatia, mas sempre existe uma certa tendência, uma certa dificuldade em certas situações, que eu percebo que em outras áreas do meu próprio corpo, em que eu não tive esses problemas, né, a recuperação sempre é mais rápida, né? Você consegue fazer coisas assim muito rápidas, né? Eu reconheço e devo a Barbosa grande parte dessa faxina que eu sofri no meu corpo, né? E também a homeopatia. Também devo, né? Agradeço muito a homeopatia, né? Na época foi o Dr. Humberto Portugal que me orientou, e o corpo realmente, ele ganhou uma reestruturação, ele ganhou um novo habitat, né? Vamos dizer assim, mas o desenvolvimento, quando se tivesse vindo desde o começo, vocês podem pesquisar e ver de pessoas que são criadas desde pequenas, dentro de um certo tipo de padrão, né? A recuperação sempre é bem melhor, sempre é bem mais rápida. Bom, então vamos agora falar sobre desintoxicação, né? A gente está falando do carnaval e desintoxicação, e eu gostaria de começar a falar sobre uma coisa e começar a destacar certos pontos, que é a questão da alimentação viva. A alimentação viva, ela tem muito de alimentação crua, mas na verdade a ideia é uma alimentação viva, uma alimentação que leva em conta a vitalidade dos elementos, a vitalidade dos vegetais como fonte essencial para aquele alimento. Ela não leva tanto em conta a matéria, né,
da alimentação, mas sim a vitalidade que aquele alimento possui, né? Leva muito isso em conta, né? Na verdade, o ser humano, ele se alimenta de vida e pode buscar essa vitalidade no ar, na água, na terra, no sol, na alegria, né? E muitas coisas nós podemos encontrar essa vitalidade. Na verdade, o alimento vivo, ele sim vai contribuir muito mais, né, para nos dar o sustento dessa vitalidade e nos trazer muito mais saúde, né? E aí vem a questão que nem é colocada, eu vou já dizer por quem aqui. Como é que sabemos que o corpo está morto ou está dormindo, né? Então, você saber, é o mesmo que você querer saber por qual a diferença entre uma banana viva e uma banana de plástico. Existe uma diferença e o alimento ele pode realmente perdendo a sua vitalidade e se deteriorando, né? Apesar de não estar, como nós diríamos, estragado, mas não tem vitalidade, então não se justifica, né? E eu já há alguns anos eu estou adotando isso, né? Eu não vejo sentido me alimentar para matar a fome. Eu posso lidar com fome se eu tiver numa ocasião, né? Pelo menos meu corpo muito mais produtivo para ele aprender a lidar com a fome em alguma ocasião, mas na hora em que eu me alimento de uma forma produtiva, que vai ser boa, né? Em que eu vou estar fazendo alguma coisa positiva para o meu corpo, né? Bom, esse trabalho todo, ele vem sendo desenvolvido por alguns profissionais bons, mas ele tem sido desenvolvido existe o projeto Terapia na Fiocruz, que foi idealizado pela médica doutora Maria Luísa Branco, e paralelamente, já tem um trabalho que tem muitos anos, e paralelamente, na PUC do Rio de Janeiro, esse trabalho é desenvolvido pela irmã da Maria Luísa Branco, que é a Ana Branco. Ela é professora na PUC do Rio de Janeiro e ela desenvolve trabalhos com o que ela chama de biochip, modelos vivos, né? Então, são feitas investigações de cores, odores, sabores, em cima de frutas, hortaliças, sementes revitalizadas pela germinação. E ela desenvolve esse trabalho, né, que leva a um processo alimentar que cura, não só mantém uma pessoa saudável, com muita energia, né, mas cura. É um processo que cura também, né? E em cima disso, nós hoje não vamos falar digamos, o carro-chefe disso, que é o suco da luz do sol. Porque o suco da luz do sol, ele requer que você germine, né? Pegue em sementes e faça germinar e use elas germinadas no suco. Mas esse germinar é apenas um item desse suco. Então, nós vamos falar no suco verde, que seria o mesmo suco sem as sementes germinadas. E, posteriormente, num outro programa, eu vou até trazer um kit aqui, mostrar para vocês como vocês podem desenvolver um equipamento, né, para poder germinar. É fácil, não é complicado, não é uma coisa difícil, requer um pouquinho de aprendizado no começo e depois é tranquilo de ser feito. E pode ser usado não só no suco, se você pegar naquelas sementinhas germinadas, deixar elas crescerem um pouquinho, pode ser usado em salada. E existe um detalhe muito importante nas sementes germinadas. No Ayurveda, por exemplo, nós temos os doshas. Em qualquer dosha, para qualquer dosha, uma semente germinada pode ser usada no processo curativo, né? Sempre. A semente germinada, ela não tem absolutamente nenhuma contraindicação. E nenhum dos sistemas que você estude, no sistema oriental, na medicina Ayurveda, pelo lado que você se virar, né? Para os que defendem uma alimentação mais crudívora ou uma menos crudívora, alimentação crudívora é alimentação onde tudo está cru, né? Então, para onde você se virar, né, os grãos germinados, eles são simplesmente
excelentes no processo de cura, no processo de vitalidade, em todos os campos ele é excelente, né? Bom, então nós vamos falar, né, uma desintoxicação com sucos. E aí tem alguns detalhes que são muito importantes, muito importantes. Bom, a maioria do pessoal prefere, apesar de você poder usar uma centrífuga, prefere usar o liquidificador, fazer no liquidificador. E aí o primeiro item que é fundamental é que quando você fala, escuta falar, nós agora vamos falar especificamente primeiro no suco verde. Mas quando você escuta falar em sucos, você vê as pessoas fazendo combinações de frutas com verduras e legumes. Não funciona assim. Não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. No próprio suco verde, a única fruta que você pode colocar, né, é a maçã. A maçã, ela é a única fruta que não interfere na absorção da clorofila. Não altera a maçã, ela não altera o pH alimentar, né? Então você às vezes pode fazer um suco, achar que está sendo muito bom e muitas vezes ele pode até estar sendo prejudicial, né? Essa é a verdade. Bom, vamos falar isso mais à frente daqui a pouco, quando a gente falar de sucos de uma forma geral, mas primeiro nós vamos falar no suco verde. Tem a imagem número 3 do nosso suco verde, né? Isso eu fiz uma adaptação, né, sem as sementes germinadas. Quem fizer só o suco verde, seria mais ou menos essa proporção de folhas verdes, legumes e raízes, em bem menos proporção, e as maçãs, né? Então, seria mais ou menos isso. As folhas verdes, sem dúvida, tem que ter a couve, né? E você pode acrescentar outras. Você pode colocar agrião, chicória, hortelã. Você pode colocar várias outras folhas verdes ou pode colocar só a couve, né? E você pode colocar também legumes e raízes. Os legumes de raízes você pode colocar cenoura, abóbora, pepino, nabo, inhame, abobrinha, beterraba. Você pode usar a sua criatividade. E a maçã, né? As maçãs é que vão fazer a parte líquida, que vai fazer fluir melhor, né? E não vai ter nenhum tipo de interferência na absorção da clorofila, né? Ou seja, o seu suco vai ser extremamente benéfico ao seu organismo. Inclusive, quem gosta, como eu já falei, dessa questão de dieta para emagrecer, se você tomar um suco desses todos os dias, o corpo automaticamente ele vai se limpando das toxinas e se limpando de tal forma que se você estiver acima do seu peso, ele começa a eliminar e começa a diminuir, o seu peso começa a diminuir, né? Principalmente se esse suco tiver os grãos germinados. Mas se não tiver, né, e você usando a couve, você vai com certeza, né, você pode até fazer um suco de couve com maçã. Você não tem mais nada, fez suco de couve com maçã, excelente. Vai funcionar como um desintoxicante maravilhoso, né? Você bate isso tudo, você coloca num coador de pano e bebe, de preferência, né, beber logo em seguida, né? E isso seria o processo ideal. Bom, existem alguns sistemas de dieta de sucos, para quem quer recuperar a saúde, para quem quer perder peso, para várias finalidades. Você pode, por exemplo, tirar um dia e fazer um dia inteiro só de líquidos, né? Você pode fazer isso. E isso daria uma média de 5 copos de suco, de sucos ao dia, de frutas ou verduras cruas, né? Você também pode favorecer, isso vai favorecer a eliminação de toxinas e gorduras. Você também pode, se você não quer ficar o dia inteiro tomando sucos líquidos, você pode tomar 3 copos de sucos, né, e manter a sua refeição principal. E coloca os 3 copos de suco, distribui no resto do dia, né? Isso também é uma forma de você fazer uma dieta líquida, mantendo, né, não vai dar um resultado tão bom quanto o outro,
mas vai dar no intervalo desses sucos, em ambos os casos, você vai tomar água, né? Bom, vou reforçar aqui que você não deve tomar esses sucos, tanto no primeiro caso, no suco verde que nós falamos, como agora, você não deve tomar esse suco gelado, né? Então, nós mostramos aí o suco verde, não sei se mostramos já o suco verde para vocês, isso, né? Esse é o suco verde, belíssimo, inclusive, né? Trouxe para vocês verem porque é muito bonito, né? E temos também a imagem 4, a imagem seguinte. Bom, não é isso aí, nós vamos... não, a imagem antes dessa, desintoxicação com sucos, mas... nós vamos já chegar naquela águas coloridas, como a gente chama. Bom, não tomar gelado e também não acrescentar nem sal, nem açúcar aos... Bom, agora vem uma parte fundamental disso tudo. Você pode tomar os sucos de frutas ou de verduras cruas. O que você não pode é misturá-los. Tá? Então vamos ver. Você pode tomar suco de laranja, tangerina, abacaxi, mamão, manga, caqui, figo, maçã, pera, uva, cenoura, beterraba. Os sucos, eles podem ser misturados entre si, entre as frutas e entre as verduras, mas não se pode misturar frutas com verduras. A única fruta que você pode misturar com a verdura é a maçã, nem uma outra. Frutas e verduras pedem secreções digestivas diferentes. Se você está tomando alguma coisa para te trazer saúde, para te trazer algum benefício, né? A tua digestão daquilo tem que funcionar corretamente. E se você misturar frutas com verduras, ela não vai funcionar corretamente. Aquele suco, em vez de ser benéfico, né, ele vai trazer consequências negativas com a formação de toxinas que vai acontecer durante o processo digestivo. Existem vários trabalhos de química mostrando esses tipos de ácidos que são formados na digestão ou das frutas ou das verduras e legumes, mostrando a incongruência que existe em misturá-los. Na medicina Ayurveda, um dos itens principais da alimentação é que não se mistura fruta com nada. Existem algumas exceções, nós falamos da maçã, a laranja, numa feijoada, por exemplo, ela tem a sua participação bem-vinda. Ela tem um processo de interferência que vai ser positivo, tá? Mas são poucas exceções, né? E a regra, em geral, é não misturar frutas com absolutamente nada, principalmente com laticínios, com leite, laticínios, com nada disso, né? Muitas vezes a pessoa pensa que ela não se dá bem com algum alimento. E, na verdade, ela não tem nenhum problema com aquele alimento. Aquele alimento pode ser até que seja um alimento muito benéfico para ela. O problema está na mistura que ela usa daquele alimento, né? Esse que é o problema. Nós, no decorrer da humanidade, no decorrer da sua existência, foi desenvolvendo certas misturas em função unicamente da beleza, do paladar, foi desenvolvendo certas coisas porque você tem uma competição. A nossa sociedade compete basicamente por dinheiro, essa é a verdade. E se você tem uma concorrência, você muitas vezes cria certas coisas que pode, nossa, aquilo é diferente, experimenta, é gostoso. E assim isso foi se desenvolvendo e foi se perdendo as questões básicas e originais, né? Como é que você explica que você hoje em dia usa uma farinha completamente industrializada que é prejudicial à saúde?
farinha é uma coisa boa, não é a farinha que é ruim. Eu não estou falando da farinha que é ruim, eu estou falando da farinha industrializada, né? Açúcar. Açúcar vem da cana-de-açúcar, mas o açúcar branco totalmente industrializado. Tem uma série de aditivos, tem uma série de interferências ali que são extremamente ruins para o nosso organismo, né? E aí, de onde surgiu? Surgiu, né? Na verdade, o que pode nos salvar? O nosso conhecimento, né? O nosso conhecimento, o nosso empenho em tentar entender o que estamos comendo, o que está acontecendo, o que é aquilo que nós comemos. Hoje em dia você tem dificuldades de até saber o que está comendo, porque você quer ler. Se você quiser ler no supermercado a composição atrás, por melhor que você enxergue, você vai ter que procurar um lugar mais iluminado, porque você praticamente não consegue ler o que está ali escrito. Essa que é a verdade, né? Esse tipo de coisa é dificultado o mais possível. A gordura hidrogenada, hoje em dia, se você procurar pesquisas a respeito dela, é fonte de doenças. Sabe-se disso com certeza, que o mal que ela provoca é muito grande. E já existem alimentos em que você vê lá na frente, não contém gordura hidrogenada. Mas ainda existem muitos alimentos que contêm e são usados. E muita gente deixa de comer manteiga para comer margarina, quando a manteiga não vai acabar com a saúde dela, mas a margarina vai. Problema de tireoide, por exemplo, a margarina é responsável por muitos dos casos de problemas de tireoide que as pessoas têm, né? E não se sabe disso. Eu não vou questionar e eu não acho que esse seja o caminho, dizer, deveriam. Não vai acontecer, né? Não é que eu esteja sendo pessimista. Se você tem um mercado de pesquisa, né, que precisa ser sustentado, e quem vai sustentar, a não ser quem possa ganhar dinheiro com aquilo? Então, as pessoas não vão, nenhuma firma vai investir para provar que o seu produto é ruim. Isso não existe, né? Não é ser pessimista, é uma questão de lógica. Agora, nós podemos ir atrás e procurar saber o que é bom para a minha saúde e o que não é, né? Mas isso exige um certo esforço, isso exige um certo trabalho, isso exige uma certa dedicação, e isso exige o que eu falei muito no programa passado e tenho falado em todos os meus programas, que é nós começarmos a aprender a pensar, a ter vontade de entender o que está acontecendo à nossa volta, a começar a querer pensar pela nossa própria cabeça e não pela cabeça dos outros, né? É você ouvir uma colocação e perguntar o porquê, né? Por que isso? Se eu digo aqui, por exemplo, que não se deve misturar fruta com nada, eu não estou dizendo por dizer, eu estou explicando o porquê. Já de vários programas eu tenho para trás, eu tenho procurado vir lentamente, tentando mostrar que nós temos um aparelho digestivo e que a comida entra lá dentro, ela tem que ser digerida. Nós temos que ter consciência do que acontece dentro de nós. O que ele necessita para ser digerido é diferente do que o outro necessita. Então, eles não devem ser misturados de forma alguma. E muitas pessoas que acham que têm alergia a isso, aquilo ou aquilo outro, tenta comer separado de outras coisas, tenta comer aquilo sozinho, né? E de repente vai descobrir que o problema não está ali, o problema estava na mistura, né? Essa é a questão. Frutas são os alimentos mais importantes e mais saudáveis que existem. As frutas são fundamentais na nossa existência, né? Mas sozinhas. É importante eu destacar aqui que todas as frutas elas podem ser misturadas entre si, né? Elas não devem ser misturadas com outros alimentos, nem com leite. Vitamina de banana com leite, como dizia a minha professora Laura Pires, né, quando eu fiz a pós-graduação em Medicina Ayurveda na UFRJ, e eu já até mostrei o livro que saiu dela para vocês, né, um livro excelente, escrito de uma forma simples e bem clara. Ela dizia, vitamina de banana com leite não existe.
Não existe, né? Não existe, simplesmente, né? Coisas que não devem ser feitas, né? A gente simplesmente elimina da nossa existência, ou seja, não existe, né? Você tem tantas possibilidades de preparar banana, de preparar salada de frutas, de fazer uma excelente salada de frutas que use o suco da laranja como caldo, de fazer um mamão laranja, milhões de possibilidades, né? Milhões de possibilidades. Então, vamos evitar as possibilidades que vão nos fazer mal e nos provocar toxinas. E vamos usar e abusar daquelas possibilidades que vão nos trazer muita saúde, né? Bom, é importante frisar aqui que existem duas frutas que não podem ser misturadas com absolutamente nenhuma outra, que é o melão e a melancia. Melão e a melancia são incompatíveis, não só entre si, como qualquer outra fruta. Então, todas as outras frutas, elas podem ser misturadas à vontade, sem problema. Mas melão e melancia, não. Não se mistura melão e melancia. Repetindo, nem entre si, nem melão com melancia, não deve, nem com nenhuma outra fruta, tá? São as únicas exceções que existem, é o melão e a melancia. Bom, nessa desintoxicação de sucos que a gente falou, é importante frisar que usar tudo natural, né? Na medida do possível, usar os sucos naturais, vindo diretamente das frutas, né? E, na medida do possível, também tomar os sucos logo após o seu preparo, né? Bom, um outro fator também muito importante nisso é o fator de que não pegar no suco, terminou de fazer e simplesmente tomar, né? Não é bem por aí. Vamos aprender a saborear, a degustar. É muito importante para a alimentação nós aprendermos a saborearmos, a degustarmos um alimento, né? Eu tenho dito e repetido aqui o tempo todo que nós não temos nenhum controle sobre o passado, nós não temos nenhum controle sobre o futuro, nós temos única e exclusivamente a possibilidade de viver o presente, né? E o meu presente eu posso construir ele da forma que for melhor, né? Eu tenho domínio sobre o meu presente. Quem está construindo o meu presente sou eu aqui e agora, né? Então, você para pensar, você às vezes faz um prato que você gosta muito, aprecia muito, acha ele delicioso, e você senta numa mesa confortavelmente, você degusta aquele prato, todo aquele tempo que você usou para degustar aquele prato, para comer, primeiro que aquela alimentação ela vai ser muito mais positiva, né? Porque o teu corpo teve uma participação ali poderosa naquilo, né? Você teve um processo, você comeu com alegria, né? O teu corpo estava feliz, então a absorção daquilo vai ser extraordinária, né? Aquele tempo que você usufruiu, está comendo aquele prato que você gosta, foi o único tempo que você usufruiu para estar se sentindo, fazendo alguma coisa prazerosa, comendo alguma coisa que você goste. Quando aquele prato acabar, quando você acabar de comer, acabou, acabou. Por mais que você goste do que você comeu, aquele sabor na sua boca, aquele prazer que você sentiu, acabou, foi embora. Já não é mais presente, já é passado, né? Então, o único tempo em que você teve, o único tempo que você participou daquele processo foi o tempo em que você degustou o que você estava comendo, né? Se você senta na mesa, senta de qualquer jeito, num local de qualquer jeito, e simplesmente come aquelas comidas pressas, engole aquilo tudo, acabou. Acabou. Primeiro que corporalmente falando e a nível de digestão, ela não vai funcionar, sem sombra de dúvida, com a mesma eficácia como no outro caso, né?
aquela ansiedade, aquela falta de prazer, falta de alegria corporal, não vai permitir que aquela digestão, que aquilo funcione como deveria. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o tempo que você teria para degustar, para aproveitar aquela sensação de prazer, de estar comendo uma coisa que o teu paladar aprecia e gosta, você poderia ter feito aquilo em 10 minutos, fez em 2, acabou. O teu prazer caiu estupidamente o tempo em que você poderia ter se deliciado com aquilo, né? O tempo em que aquele teu momento presente poderia ter sido aproveitado bastante, né? Pessoas às vezes que estão doentes e que na hora alguém vai dar refeição e empurra aquela comida, aquilo não é um processo benéfico. Muitas vezes eu chego a dizer que era melhor não comer do que comer daquela forma. É importante que a pessoa coma uma coisa prazerosa, que ela aprecie e que aquele momento, às vezes a pessoa passa o dia inteiro na cama, está doente, né? Está ali o dia inteiro e na hora da sua refeição, que poderia gastar 10, 15, 20 minutos com aquilo, de saborear aquela refeição, ser uma coisa proveitosa, ser um momento feliz durante o seu dia, né? Que a pessoa está ali o tempo todo, deitada, muitas vezes carente de alegrias, né? Então aquilo seria uma forma do corpo se alegrar, a boca saborear alguma coisa boa, a pessoa começar a reaprender, porque está nessa situação, ela já desaprendeu, né? Mas ela começar a reaprender de que ela pode ter prazeres na vida, de que ela pode comer coisas saborosas. Existem outras coisas que podem ser feitas, mais à frente nós vamos falar, como massagens de óleo no corpo, para aprender novamente, reaprender no caso, né? Pelo menos deveria ser reaprender, de que o corpo pode ser motivo de prazer, o corpo pode ser motivo de alegria, você pode ter sensações gostosas, né? Um banho prazeroso em que você saia rejuvenescida. Então, são pequenos detalhes, às vezes, na vida de um paciente, na vida de um doente, que passam, né? Eu não posso nem dizer que passa desapercebido, porque passa simplesmente, né? Simplesmente não se dá importância a isso, como se, muitas vezes, a sensação que nós temos... muitas vezes o que eu percebo quando olho muitas vezes as pessoas, algumas pessoas, é que elas se tratam elas mesmas como se fossem trambolhos, como se fossem sacos de roupa suja que você lava quando está suja ou isso. E não é por aí, né? Ter mais carinho, perceber que cada um de nós é fundamental. Por mais que a pessoa possa se olhar no espelho e ter um monte de críticas, né? O que está faltando é ela aprender a se resgatar esse conteúdo interior e perceber que ele é belíssimo, né? Quer dizer, na verdade, o que tá mal não é quem a pessoa está olhando no espelho, mas é a pessoa que está olhando, não é o que está lá que eu estou vendo no espelho, é quem está olhando, é o olhar daquela pessoa que está vendo aquilo ali do outro lado, né? Aquele olhar tem que ser trabalhado e a pessoa tem que se perceber. Por que eu me vejo dessa forma, né? O que está errado comigo mesma? O que eu preciso descobrir em mim mesma que eu não estou me permitindo? É parar de dizer, não, eu fiquei assim porque o fulano acabou comigo, porque o Beltrano fez isso, porque o Cicrano fez aquilo. Não, na verdade, ninguém tem nada a ver com isso. Porque quem está aqui dentro, né? Quem está aqui dentro de mim sou eu. Só. E quem pode mudar esse olhar, né? Também sou eu. Sou eu que tenho que mudar o meu olhar para mim mesma, né? E isso você pode começar a fazer agora, nesse momento. É só você começar a ter um pouquinho de coragem de começar a caminhar para dentro de você mesmo, né? Aquele filmezinho que a gente passou, que está lá na página do Sintonizando Saúde, que é Meditação em 1 Minuto, ele é um bom processo de ajuda,
Ele é um bom processo de ajuda. Hoje nós vamos passar um filmezinho também, que também é um bom processo de ajuda, você começar a perceber isso, que o barulho que está fora de você, está fora de você. E se esse barulho te afeta, é porque você deixou ele ficar dentro de você, né? Mas na verdade ele não está dentro de você, o barulho está em torno. Então é só você deixar que ele fique em torno. É você limpar o barulho que está dentro de você. E aí você vai começar a ver que no começo a tua visão de você mesma pode ficar um pouco embaçada, não vai ficar tão legal, e certas coisas vão acontecendo e você simplesmente confia que a providência divina, se você está no caminho certo, ela vai te ajudar. E todas as pessoas que estão no caminho de si mesmas estão no caminho certo, sem sombra de dúvidas, né? Porque elas estão no caminho da divindade interior que está dentro delas, né? Quem reside dentro de cada um de nós? Nossa divindade interior, né? E é essa divindade interior que a gente tem que aprender a ver quando olha no espelho. E é isso que nós mesmos não estamos nos permitindo fazer. E é isso que nós temos que começar a aprender de que é possível, basta querer. Vamos voltar para os nossos sucos, porque nós ainda não falamos nas nossas águas coloridas, que foi aquela imagenzinha que apareceu aqui. Isso, né? Essas águas coloridas, a Ana Branco, ela coloca bem, né? Ela ensina a fazer. Vou repetir que ela usa também os grãos germinados. Eu vou ensinar para vocês dessa vez sem os grãos germinados, né? Posteriormente, quando vocês souberem germinar os grãos, vocês vão poder colocar os grãos germinados nesses sucos. Mas vocês viram pela imagem que dá um certo prazer quando você toma alguma coisa que você olha e diz, nossa, tá lindo, né? Você toma, só de você olhar, você já começa a provocar sucos digestivos na sua boca. Experimenta olhar uma coisa que você acha muito bonita, muito saborosa, você olha e diz, aquilo deve ser uma delícia. Você já formou alguma coisa, já começa a dar, a gente diz, água na boca, né? Então vamos ver as sugestões que ela tem pra gente do que ela chama de águas coloridas. Ela inclusive coloca uma frase legal que na Bíblia, no Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 15, versículo 25, está lá, que vamos beber? O Senhor lhe indicou uma espécie de árvore. Ele jogou um ramo na água e a água tornou-se doce. Achei muito bonito isso, está lá no Êxodo. Bom, os ingredientes, né, uma observação, eles são liquefeitos no próprio líquido contido neles, tá? Não há necessidade nem de se colocar água, né? Os próprios líquidos dos componentes que eu vou falar já vão fazer com que eles fiquem liquefeitos. Bom, o suco laranja, né, água colorida laranja, ela usa abóbora, maçã, gengibre e limão. Então, no laranja é abóbora, maçã, gengibre e limão. É uma combinação que, além de ficar linda, vai ficar abóbora, né? Vai ficar de cor laranja, né? A cor abóbora. Ela vai ter o gengibre ou limão, que é um excelente desintoxicante. Essa sugestão que eu dei para quem quiser fazer assim, por questões de saúde, ou por qualquer outro motivo, até num processo de eliminação de peso. Se a pessoa está com essa fixação, né, isso é possível, né? Mas a sugestão que eu dei de um dia inteiro só com líquidos, né, vocês podem variar também, além de usar o suco verde, usar esses líquidos, essas águas coloridas que eu estou sugerindo agora, né? E também tem aquela outra sugestão de tomar 3 sucos por dia e manter a refeição principal, né? Pessoa que às vezes tem dificuldade de passar o dia inteiro com 5 copos de suco, sente fome, não aguenta, não resiste, né? Uma refeição, a refeição principal, que normalmente fica na metade do dia, ela mantendo essa refeição, ela consegue suprir os horários anteriores e os horários posteriores
com os outros sucos. Ela pode tomar um suco antes e 2 depois, né? E, de repente, até aumentar mais um suco, se tiver fome, né? Ou até no de 5 sucos, né? Se ela quiser tomar mais um, não vai ser problema, mais 1 ou 2, isso não vai ser problema. Essa é uma média normal, que, segundo ela, se costuma dar bom resultado. Segundo as pessoas que entendem dessa questão, assim, são mais dedicadas a esse trabalho de desintoxicação com o uso de sucos. Bom, uma outra que ela sugere é a água colorida roxa, e aí ela usa o repolho roxo. Eu, num programa mais à frente, eu vou destacar certos itens que, por exemplo, a pessoa ela quer fazer uma desintoxicação, mas ela tem algum problema específico de saúde, ela pode trabalhar mais em cima de certos elementos que são mais propensos, mais indicados no caso dela. Por exemplo, uma pessoa que tenha muita pressão alta, a pera é excelente. Então, ela pode, vamos dizer, dar destaque à pera nos sucos dela. Todo suco, digamos, que fuja de frutas, ela coloca pera, ou ela pode até tomar suco de pera só, né? A pera existe até na medicina natural, um trabalho que, para quem está com crise de pressão alta, fazer assim, comer 1 quilo de pera no dia durante alguns dias, e a pressão começa a voltar a normalizar, né? Eu lembro aqui uma coisa importante, novamente, que é o fato de que sempre que esse tipo de processo for feito, a pessoa diz, minha pressão caiu demais, mas ela esqueceu, né, que ela simplesmente, ela não estava fazendo o processo de cura natural, ela está tomando a pílulazinha dela lá todo dia para manter, então, aí fica complicado, né? Aí a pessoa tem que avaliar se ela prefere ficar dependente de alguma coisa o resto da vida, ou se ela prefere, né, trabalhar o seu corpo, reajustá-lo e fazer com que ele passe a funcionar como deveria, né? E aí, nesse caso, a pera vai ser fundamental, porque ela vai normalizar, né, vai trazer ao normal a pressão da pessoa, tá? Então, é importante ter claro isso. Bom, na água colorida roxa, nós temos o repolho roxo, a maçã, o gengibre e o limão. Bom, nós temos a água colorida amarela, abacaxi, coco, cúrcuma e limão. Cúrcuma, que ela fala aqui, vocês podem encontrar no mercado, vende uns saquinhos, vem escrito assim, cúrcuma ou açafrão da terra. A cúrcuma é um dos temperos mais usados no Ayurveda no processo de cura, tá? A medicina Ayurveda, ela usa muito a cúrcuma, muito. Inclusive, eles chegam a preparar misturas de babosa com cúrcuma para a pessoa tomar durante o dia, em processos de cura, né, diretamente, lá dentro mesmo do processo de tratamento, feito em cima do Ayurveda, né, eles chegam a fazer essa mistura. Mas mesmo na alimentação básica, né, porque, eu repito, né, a alimentação é a nossa cura. Então, se a pessoa está doente, ela pode trabalhar o seu processo de cura, eu já repeti isso várias vezes aqui, dentro da sua própria alimentação. É a sua própria alimentação que vai fazer esse processo. Então, em função da doença que a pessoa tem, ela pode acrescentar alguns temperos extras que não seriam usados no cotidiano para poder fazer esse processo da cura. Mas a cúrcuma, ela é usada sempre, né? E ela é muito usada além de ser muito usada no processo da cura, mas ela já é usada tradicionalmente na culinária. E aqui ela sugere que coloque abacaxi, coco, cúrcuma e limão. A cúrcuma, como eu já disse, vocês compram no mercado, é amarelinho, né? É dele que é feito o curry, mas não é o curry. Diferente, o curry já é uma composição de ervas. A cúrcuma é a principal, mas curry não é cúrcuma. A cúrcuma vende separado e um outro nome dela é açafrão
da terra. Bom, o suco vermelho ela fez de melancia. Reparem que ela fez única, exclusivamente de melancia. Não usou nem maçã, nem mais nada. O suco fúcsia, né? Ela usou beterraba, inhame, maçã, gengibre e limão. No rosa, ela sugeriu abacaxi, goiaba vermelha e coco. Eu estou falando dessas águas coloridas porque são misturas que têm excelentes resultados e que ela já sabe pela experiência dela que são misturas excelentes para a saúde. Tá? Ainda temos o verde-limão, que é o abacate, abacaxi, cúrcuma novamente e gengibre. Lembrando que a cúrcuma vocês compram no mercado, pacotinho, né? Vem um pacotinho assim, é um pozinho bem amarelo, né? E vem escrito no pacotinho, vem escrito cúrcuma ou açafrão da terra. Bom, essas foram as águas coloridas. E como eu já falei agora há pouco para vocês, né? Vou passar agora um filmezinho, né, que vai... eu gostaria que vocês percebessem a importância de nós termos claros, né, para nós mesmos de que o que nos incomoda, tudo e qualquer coisa fora de nós, significa que tem alguma coisa que está dando eco isso dentro de nós. Então, tudo que nós temos que fazer, é trabalhar isso dentro de nós, Tudo que nós temos que fazer é isso. Krishnamurti, uma vez, ele no livro dele, ele tem isso escrito, e o Deepak Chopra, em uma das palestras dele, eu já ouvi-lo citar essa mesma coisa, de que o Krishnamurti, muitas vezes, quando estava fazendo algum discurso, dando alguma palestra, acontecia de a pessoa perguntar, mas e como que a gente pode fazer para essas certas coisas? Várias pessoas perguntavam de uma forma, outra de outra, por exemplo, sobre essas atrocidades que estão acontecendo, essas coisas que estão fazendo. E o que o Krishnamurti dizia era, simplesmente, pare de fazer parte dessas coisas, né? E as pessoas muitas vezes se surpreendiam, como eu fazer parte? Porque no momento em que você fala sobre isso, no momento em que você destaca isso, no momento que você traz isso à tona, né? Em vez de trazer exatamente o outro lado à tona, você traz esse lado. No momento que você traz uma atrocidade à tona, você está dando força a ela, você está reforçando ela. Alguma coisa dentro de você não está conseguindo lidar com aquilo. Tá? Não é dizer, porque eu não aceito. Não, não é isso. Né? Quando você não aceita, quando aquilo não é o processo como deveria, você busca o outro lado e traz aquilo à tona. É que nem você olhar uma imagem e aquela imagem que você vê tem algumas coisas que não estão legais e outras são belíssimas. Se você olhar para a belíssima e cada vez mais você se inebriar com aquilo, vai chegar uma hora que aquela outra parte vai desaparecer. Ela vai sumir, ela não vai ter força, ela não vai ter por que estar ali, né? Ela só está ali na tua visão porque ela está, digamos, é uma provação para você aquilo, né? O quanto eu estou em paz com Deus, né? Agora, se você, ao contrário, só se preocupar com aquilo ali, aquela parte linda vai começar a sumir, vai começar a desaparecer. E o que vai ganhar força e poder ali dentro daquela imagem, daquela visão que você tem, né? Daquela coisa que você olha, daquele lugar que você costuma olhar, vai ser aquela coisa ruim que está ali. Aquilo vai começar a ganhar força, poder, e vai chegar uma hora que vai dominar tudo, né? Eu sei que é difícil compreender isso, mas se nós começarmos a compreender que nós somos, é o que eu ano passado fechei com isso, né? Energia, matéria, matéria, energia. Nós somos, né? A nossa energia é o que cria a nossa matéria. Se nós conseguimos perceber isso, nós vamos perceber que aquilo está ali
né? Porque nós estamos criando. Não foi o outro que criou, fomos nós, porque está no nosso campo de visão. Se nós não tivéssemos participação nisso, não estaria no nosso campo de visão. E tudo que nós temos que fazer, tudo, como diz Krishnamurti, tudo que nós precisamos fazer é sermos nós a mudança que nós queremos que aconteça. Se nós mudarmos dentro, fora automaticamente muda, tá? Então vamos ver o nosso filmezinho. Bem, sejamos então a mudança que nós queremos ver acontecer à nossa volta. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa e lembramos que quem precisar da fórmula pronta da babosa, feita com babosa, aloe vera, aloe vera é o nome científico da babosa, mel e geleia real, é só entrar em contato com o telefone, pelo telefone 2237-0720. Quem também tiver interesse no gel, que é no álcool gel, que é feito com cápsulas de babosa, pode ser usado como higienizante das mãos, mas também em processo de cura. Quem tem algum problema na pele, quem tem alguma ferida, pode também usar, que vai ter bom resultado. E também o Lota, né? Quem precisar do Lota, que é o higienizador nasal, ou então o higienizador lingual, né? Vocês podem entrar em contato pelo telefone 2237-0720. Bem, contamos sempre com vocês. Nosso programa é às sextas-feiras, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa. Nós temos 2 reprises oficiais, segunda-feiras, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou quarta-feira, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Vocês podem assistir o programa através da TV Vila Imperial, pelo canal 19, ou então
vocês podem entrar no site da TV Vila Imperial, podem assistir através do site e podem ainda entrar na página do Facebook da TV Vila Imperial, podem curtir, aí tem o site apareceu para vocês, né? Podem curtir a página da TV Vila Imperial, lá vocês vão poder ter acesso ao nosso programa, a todos os programas da TV Vila Imperial, e se vocês tiverem dispositivos móveis, vocês vão poder, através da página, ter acesso através dos dispositivos móveis de vocês a todos os programas da TV Vila Imperial e ao nosso programa, né? Vocês também podem assistir nossos programas passados pela nossa página no Facebook, a página Sintonizando Saúde, né? Vocês entrem lá no Facebook, procurem Sintonizando Saúde, vocês podem curtir nossa página, vão ter sempre acesso a todas as nossas atualizações. Todos os programas eu coloco na página e também coloco as imagens, os filmezinhos extras que a gente passa aqui no programa, eu coloco lá para vocês poderem assistir, lerem com mais calma, pesquisarem alguma coisa, né? Tem livros lá, sugestões de livros, várias coisas. Vocês curtindo a nossa página vão ter sempre acesso a essas atualizações. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always count on me, darling.